Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Saúde em Foco, o podcast da ACIB, Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Aqui nós falamos sobre saúde de verdade e trazemos informações claras e precisas para auxiliar você a transformar a sua saúde. Hoje, um tema surpreendente, fundamental e com uma convidada mais do que especial. Ela pela segunda vez no nosso podcast, porque, né, doutora? Tudo que é bom a gente repete. Então, doutora Daniela, seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast. Muito obrigada, estou adorando. Pode me colocar na lista de convidadas Contínuas. Exato. Contínuas eu não sei, mas frequentes eu acho uma boa. Com certeza, fica aqui a promessa e eu vou cumprir. Convites não faltarão, porque, aliás, saúde, né? E esse assunto que essa temporada está abordando de medicina do estilo de vida. Fundamental, acho que tem Assunto não acaba. Não acaba o assunto, dá para fazer várias temporadas sobre o assunto, né? Verdade. Dá para fazer uma temporada sobre cada pilar. Pilar, exatamente. Mas hoje a gente trouxe aqui um assunto fundamental que muitas vezes negligenciado, que é o sono, né? E queremos falar que dormir bem como um ato verdadeiro de saúde. Esse é o nosso tema de hoje, né? E a doutora Daniela, que é pneumologista, intensivista e especialista em medicina preventiva, tem aí autoridade no assunto quando é sono. E aí a gente entende que sono, todo mundo sabe que precisa dormir bem, aliás, nossos avós, antepassados, todos já falavam, né? Precisa dormir, precisa descansar, mas aí que tá, uma boa noite de sono, um sono de qualidade, um sono reparador, ele não é luxo, né? Ele é uma necessidade e ele vai muito além só do descanso físico, mas toda a relação, cérebro, imunidade, humor, enfim, são muitas correlações. Doutora, para começar, o que a gente pode falar do sono do ponto de vista da medicina, um sono de qualidade? Porque a gente acorda de manhã e fala, hoje não tive uma boa noite de sono, hoje eu tive. Temos essa percepção, mas do ponto de vista da medicina, o que seria um sono de qualidade? Gente, o sono, ele é parte fundamental da nossa vida, né? Nós passamos aí pelo menos 1/3 da nossa vida dormindo, e o sono, ele não é um luxo, não é uma perda de tempo, como a gente comentou, que tem gente, eu deixo para dormir depois que morrer. Não, né, gente? Né? O sono, ele existe porque é o momento que o nosso corpo se recupera física, mentalmente e neurologicamente dos eventos acontecidos no dia, né? Então, assim, é no sono que o nosso corpo, tanto da parte física quanto da parte neurológica, se regenera. De maneira nenhuma é um luxo, tá? Tanto que a privação de sono causam doenças e, assim, a privação de sono crônica é uma coisa, assim, bastante grave e de difícil manejo, né? Tanto que todo mundo pode ver que, se teve algum evento, às vezes vamos colocar aqui um evento ruim na família, no caso de alguém que ficou doente, ou uma mãe que teve que ficar acordada 2 dias seguidos porque a criança estava com febre, 2 dias sem dormir, no terceiro a pessoa já não está mais falando coisa com coisa, é literalmente isso que acontece. Então, o sono ele é extremamente importante, ele não é um luxo. Uma boa noite de sono não depende do número de horas dormidas. Cada um de nós, em diferentes momentos da nossa vida, temos necessidades diferentes de sono, né? E dentro dessas faixas etárias, cada pessoa sabe exatamente qual é o seu ponto de equilíbrio, tá? Mas o sono, ele tem 4 fases bastante distintas, tá? Ele tem o sono superficial, que é aquela, tu tá dormindo, que aí parece que tu tá pescando, não, tu tá quase indo, mas não foi ainda, tá? Aí, que esse é o sono N1,
Tem o sono N2, que é aquele entre essa fase inicial e o N3, que é o sono profundo. E temos o sono REM. Então, esse N1, N2, N3 é a fase não REM. E temos a fase de sono REM. E hoje em dia a gente usa dispositivos para medir, entender. Obviamente a gente vai conseguir discorrer aqui profundamente todas as fases, mas na sua opinião é interessante a pessoa monitorar o sono, conhecer e então procurar um profissional, conhecer mais sobre o assunto? Porque considerando que 1/3 da sua vida você passa dormindo, é de fundamental importância que você entenda sobre o que é, né? Então, assim, só para... Agora que tu falou dos dispositivos, né? Eu uso esse relógio especificamente para isso. Então, deixa eu ver a minha noite de sono, tá? Essa noite eu dormi 7 horas e 50 minutos. Sendo que o meu ideal, que eu sei para mim, para eu acordar relaxada, são 9 horas. É difícil, mas eu sempre tento. Mas eu acordei bem, mas eu acordei várias vezes durante a noite. Mas eu tive um bom período de sono profundo. Eu tive 1h04 de sono profundo e eu tive 1 hora de sono REM. Então, meu sono REM foi mais curto do que o habitual, então eu estou um pouco mais cansada, tá? Mas eu tive um bom sono profundo. Então, isso já me deixa tranquilo que pelo menos o serviço que meu cérebro tinha que fazer durante a noite ele fez. A função do Exato. sono reparador aconteceu. Exatamente, porque o sono reparador é o sono profundo. E o sono profundo ele costuma acontecer nas primeiras horas da noite. E aí eu acabei de ver aqui que ele aconteceu. E o que acontece, né? O sono... Às vezes as pessoas, mas eu durmo a noite inteira. Ninguém dorme a noite inteira, gente. A gente faz ciclos de sono. A gente faz N1, N2, N3, REM. Esse é o ciclo. A gente faz 4 a 6 ciclos desses por noite. Cada ciclo dura algo em torno de 90 minutos. Então, se eu dormir por 6 horas, eu fiz 4 ciclos, certo? 90, 90, 90. Eu sou uma pessoa que eu fico bem com 6 ciclos, né? 6 vezes 90 minutos, 6 horas, 7, 8, 9 horas de sono. Aí o que acontece? Existe uma percepção de acordar entre uma coisa e outra, mas essa percepção de acordar ela é normal. O que é anormal? É a pessoa acordar e aí não conseguir mais dormir. Então, isso é uma doença do sono, né? Acordar como se fosse Acordei. 6 horas da manhã. Pronto, estou pronto para sair e correr. Hoje, o distúrbio do sono é uma coisa muito importante porque o estilo de vida em 2025 ou nesse primeiro, agora que eu fiz as contas, já passou 25 anos do atual século, né? Então, assim, vamos dizer, nesse primeiro quarto de século, as pessoas não dormem e os nossos avós dormiam cedo. Lembra que eles dormiam com as galinhas? Porque as galinhas, quando acaba a luz do sol, elas vão pro cantinho delas ficar quietinhas. Então, dormia com as galinhas, né? Dormia com as galinhas e acordava com o galo, certo? Porque a galinha vai dormir quando acaba a luz e o galo canta na primeira luz do dia. Então, como é que os nossos avós dormiam? Por vários motivos, incluindo pela ausência de eletricidade na época, né? Todo mundo se recolhia cedo, 7, 8 horas da noite, um pouco mais cedo no inverno, um pouco mais tarde no verão, do mesmo jeito no amanhecer, porque nós dependemos da luz para ter uma boa noite de sono. Mas o que acontece hoje em dia? É luz que não para o tempo inteiro. Contínua. Contínua. E aí, não vamos nem falar sobre a luz de tela, né? Do computador em que tu pode estar trabalhando o dia inteiro, do celular que tu leva para a cama para dar uma olhadinha no que está acontecendo no Instagram, e aí quando tu vê, tu está com aquela luz branca nos teus olhos, onde tu devia estar relaxando, e aí tu quer desligar o telefone, botar e tu quer que o teu corpo entenda que tu vai dormir, né? Aí o coitado do corpo não tem como, né? A gente precisa auxiliar. Precisamos ajudar. E isso interfere geral, né? A gente entende essa questão da tela, da carga de trabalho, da luz, dessa privação do sono, porque a gente está vivendo uma epidemia, ela é silenciosa, né? Porque
Eu já nem sei mais ser silenciosa, porque assim, ó, grita para quem quer ver que a ansiedade e os distúrbios do sono, se tu sentar numa roda de conversa, todo mundo tem uma história para contar sobre o quão ansioso está e sobre o quanto não dorme. Só que essas mesmas pessoas não conseguem fazer o básico de higiene de sono para que esse sono tenha alguma chance de dar certo. Então, a higiene do sono não é modinha, não é só falácia, ela é uma estratégia de saúde para conseguir alcançar o sono e, enfim, ele poder fazer a função que ele tem. Não, é uma necessidade. E assim, por exemplo, acho interessante, né? Porque às vezes, se tu tens um filho pequeno, tu vai obrigar ele a ir para a cama a tal hora e não tem muita conversa. É hora de dormir, mas não quero, mas eu... pra cama. Mas a gente não faz isso com a gente, né? A gente precisa saber que a gente precisa começar a desacelerar. Vamos supor que tu tenhas que fazer essas funções domésticas, né? Todo mundo tem. Já vamos deixar a meia luz a casa, vamos desligar a TV, não vamos ficar ouvindo podcast nenhum, ouça o nosso podcast no horário do dia. Então assim, já vamos reduzir os estímulos visuais, sonoros, para que a gente vá para a cama, já tendo feito essa primeira parte de higiene do sono. Vamos tomar um banhinho quente, sim, ajuda. A temperatura do quarto deve ser um pouquinho mais abaixo do que a temperatura corporal. Vamos sim tomar um chazinho para um conforto. Ah, não gosto de chá, não toma chá. Mas quem gosta de tomar de chá, sim, um chazinho de camomila, um chazinho de hortelã antes de dormir. Começa a ter aquela parte do recolhimento, porque inclusive quando todo esse recolhimento e toda essa higiene do sono começa a acontecer, é que o nosso cérebro começa a produzir melatonina, que é um dos hormônios que levam para que a gente tenha um sono reparador. Então, a gente precisa ajudar o corpo a produzir a melatonina natural. A gente lança mão de tantas estratégias para promover saúde, prevenir de doenças. E se a gente negligenciar o sono, né, essa faxina que é feita, né, que é uma faxina. Então, assim, quais doenças, doutora, assim, que a gente poderia destacar que poderiam ser ou, eu não digo assim, postergadas, se ela muitas vezes é uma informação genética, né, a manifestação dela, ou até mesmo assim, evitadas, daquelas que vêm justamente pelo estilo de vida, assim, que elas se agravam, né, digamos assim, pelo estilo de vida. Eu só vou dar uma selecionada aqui em 3 coisas, porque assim, ó, nós temos doenças específicas do sono. Nós temos distúrbios neurológicos do sono, tá? Isso precisa ser feito um diagnóstico, tá? Existe pessoa com latência alterada de sono REM, existe doenças como a narcolepsia, existem realmente doenças associadas ao sono, onde você vai fazer uma consulta com um médico especialista do sono. Talvez você precise fazer uma polissonografia, que não é nem a do tipo 3, que é aquela domiciliar. Você precisa fazer uma polissonografia de laboratório de sono, porque a diferença entre polissonografia domiciliar e a que é feita no laboratório, onde a gente dorme, né? É que aquela onde a gente dorme no laboratório de sono, faz um eletroencefalograma junto. E existem algumas doenças do sono que você só consegue fazer o diagnóstico tendo esse laboratório de sono completo. Isso é uma coisa bem importante, com tratamentos bem específicos. Existem as doenças do sono que elas... Eu poderia falar de várias, mas para a gente ser um pouquinho mais objetivo aqui, a apneia obstrutiva do sono, que é quando, ao dormir, existe uma obstrução de via aérea e essa obstrução de via aérea faz com que a pessoa pare de respirar durante a noite, tá?
essa apneia obstrutiva de sono, ela é uma doença muito prevalente hoje em dia. Por quê? Porque ela faz parte do grande conjunto de doenças crônicas não transmissíveis que tem a obesidade como seu principal cofator. E aí, não é que todo mundo que é obeso tem apneia obstrutiva de sono, mas todo mundo que é obeso tem chance muito maior de ter apneia obstrutiva de sono. E essa apneia obstrutiva do sono, ela precisa ser de fato quantificada, e aí com uma polissonografia tipo 3 isso é o suficiente, porque a depender da quantidade de vezes que essa pessoa de fato fica sem respirar durante a noite e a saturação de oxigênio e ainda a dessaturação, que é o oxigênio para menos, né? Que acontece no momento que essa pessoa parou de respirar, essa pessoa vai precisar tratar essa apneia obstrutiva, resolvendo os fatores, ou seja, é diabético, tem que tratar diabético, é obeso, tem que tratar a obesidade, é hipertenso, tem que tratar a hipertensão, e muitas vezes, enquanto está tratando esses cofatores, principalmente a obesidade, tu talvez precise usar um CPAP, que é aquele aparelhinho que muita gente já viu, né, que faz uma pressão contínua de via aérea, que ajuda essa pessoa a respirar, tá? Mas eu vou usar o CPAP para toda a vida? Talvez sim, a depender da doença de sono que tu tens, mas se tu tens uma apneia obstrutiva de sono secundária à obesidade e tu perdeu os quilos que tu deveria perder, talvez esse CPAP saia de cena. Então, isso são doenças muito específicas, né? Aí agora a gente falando apenas do estilo de vida do paciente saudável, é só que eu queria diferenciar, porque senão a pessoa fica achando que é tudo a mesma coisa, mas lembrando que existem doenças associadas, né? Mas aí se a gente estiver falando do sono, partindo do princípio assim, ó, somos todos adultos jovens, sem grandes doenças associadas, queremos dormir bem. O que acontece se eu resolvo não dormir bem? Aí existem doenças associadas com essa alteração da arquitetura do sono. Que vamos supor, e aí, gente, eu entendo, e eu tenho vários pacientes que pessoas têm rotinas diferentes em momentos diferentes, né? Então, eu atendi recentemente um jovem de 23 anos, mas ele tinha... Aí tem aquela época do ano, aquela época da vida que eu fico olhando os jovens de 18 anos que estão ao meu redor, que eu fico pensando assim, meu Deus, eu com 18 anos não ia dar conta disso aí tudo. Porque é tanta função, né? Tá no último ano, a minha filhada mais velha tá no terceirão esse ano, concluiu já. A quantidade de aula que ela tinha, a hora que ela acordava, a hora que ela ia dormir, a quantidade de prova, de trabalho, aí ela vai para o jiu-jitsu, ela vai para a academia, ela faz um inglês a mais, ela adora informática, não tem tempo de sobra para tudo isso, né? E aí sim, tu acaba que tem momentos da vida que tu peca pelo sono, porque simplesmente tu tá no último ano do segundo grau, tu vai fazer um vestibular, tu tem que estudar, né? Mas, de novo, para tu estudar, tu precisa ter pelo menos ali umas 6 horas de sono realmente muito boas. Então, precisa começar essa higiene do sono antes, né? Aí também, alguém terminou, passou o terceirão, foi para a faculdade e aí tá fazendo a faculdade e trabalhando. Essa pessoa trabalha 8 horas por dia, de preferência faz uma atividade física mais 1 hora por dia, tá tentando se alimentar de uma maneira, mas chega em casa porque voltou da faculdade às 11 horas da noite, que é quando a pessoa vai se alimentar, que é quando ela vai tentar dormir, para ela acordar às 6 horas da manhã para começar a trabalhar de novo. Então são momentos super complicados da vida, né? Então a gente tem que tirar leite de pedra. Para tirar leite de pedra nessas horas, a gente precisa fazer o melhor que dá nessa questão da higiene do sono. Mesmo com uma agenda cheia, Precisa, entender, né? Acho que a gente precisa refutar, de repente, a frase de o que você faz da meia-noite às 6? Ah, eu odeio essa frase, né? gente. Ouvi muito essa frase quando eu estava na faculdade e me achava assim, nossa, eu acho que eu tenho que render da meia-noite às 6. Não, gente, da meia-noite às 6, o melhor que eu posso fazer para o planeta, para os meus pacientes e para mim, é dormir. Porque o único jeito de eu estar bem
com o meu cérebro organizado, com o que eu aprendi no dia anterior devidamente sedimentado, com todas as coisas que eu vi que são desnecessárias, devidamente descartadas, e para eu poder atender muito bem meu paciente às 8 horas da manhã, é ter tido uma noite de sono boa. Outra coisa que também que criou uma linha paralela, a brincadeira, né, no momento da apneia, do ronco, né? Então, às vezes, ai, que bonitinho roncando, dependendo do romance que, Exato, que tem da entre os fase do parceiros, romance, né? Eu acho, ai, que bonitinho. Ou ainda amigos, né? Não, ronca, e aí são vários adjetivos, né? Sim. Para criar, e acaba virando brincadeira, parece que dá uma suavizada, mas como a doutora bem falou anteriormente, existem doenças específicas do sono que precisam ser tratadas, né? Precisam ser resolvidas, até mesmo por uma questão de longevidade, né? Com certeza. E essa questão do ronco, o ronco é um sintoma. Para você dormir direito, a sua via aérea superior precisa estar boa, tá? Sua mandíbula e os seus dentes, né? O bruxismo sendo uma das grandes causas de noites mal dormidas, né? E de cefaleia matinal. Eu sou uma pessoa com bruxismo, tem dia que eu acordo com uma dor de cabeça imensa, mas é que eu passei a noite toda, quanto mais estressada eu tô, pior fica o meu bruxismo. Eu durmo com um travamento de boca aqui que é inacreditável, eu acordo no outro dia com uma dor de cabeça gigante, né? Então, assim, tem que ver se a pessoa... É bom quando a pessoa tem um parceiro, porque aí sabe, né? Ronca só de barriga para cima, ronca quando tá de lado, ronca só quando tá muito cansado, ronca, mas para de respirar, ronca, para de respirar e range os dentes. Tudo isso aí são informações interessantes e importantes, né? Então, mas para quem dorme sozinho existe aplicativo, tá? O aplicativo te mostra tudo isso, que aí não passa vergonha acompanhado, passa vergonha sozinho. Então a gente falou um pouquinho também da forma de fazer a higiene de sono, né? Falamos aí das doenças que podem ser, né, prevenidas no sentido de como fator correlacionado, né? Da importância de entender que o sono precisa acontecer de forma reparadora, e o humor e irritabilidade. Tu falou, eu estava pensando que mas a gente não falou sobre ansiedade e depressão, né? Eu acho que tem uma série, e aí eu vou colocar humor e irritabilidade no mesmo guarda-chuva da ansiedade e depressão, já que são distúrbios da nossa interação com o mundo, né? É claro que depressão e ansiedade, doenças que precisam ser devidamente tratadas, né? A depressão, ela pode ser reacional a um evento, né? Ou ela pode ser uma doença crônica com necessidade de tratamento farmacológico e psicoterapia contínua, né? Então, às vezes tu tem um evento na vida, perdi meu pai. Obviamente que eu tive um ano horrível, eu tive uma depressão pós um evento, mas isso, eu fiz terapia, se resolveu, vida que segue, né? Agora existem pessoas que são deprimidas, a doença, né? Não é um humor deprimido e não é uma depressão reacional a um evento, e aí essas pessoas precisam tratar. Um dos pilares do tratamento, além da psicoterapia, da farmacoterapia, é um sono tranquilo. Porque o sono faz, do mesmo jeito que parar de fumar, faz parte do tratamento da DPOC, dormir bem faz parte do tratamento da depressão, tá? A ansiedade, sendo aquele perfil ansioso de paciente, que muitas vezes também precisa de medicação, mas o sono também é uma parte importante desse tratamento. Porque dormir mal, dormir pouco, ter poucos ciclos, ou ter a arquitetura desses ciclos, porque existe uma porcentagem do teu ciclo que deveria ser, o sono leve ele é 5%, 25% o sono REM, 15% o sono profundo e o restante do sono 2, tá? Então essa arquitetura do sono precisa ser respeitada. O nosso humor, a nossa irritabilidade, ele vai depender da arquitetura do teu sono.
dessas horas que tu dormiu, porque por isso que não é o tempo que tu dorme, é como tu dormiu. Porque, gente, se tu dormir mal, se a arquitetura do teu sono ela estiver toda desgovernada, com porcentagens diferentes, nossa, eu fiz 50% de sono N1. Pois é, os ciclos eles vão ter o mesmo tempo, então isso quer dizer que tu vai fazer pouco dos ciclos que tu teria que fazer. Então tu vai acordar irritado, tu vai acordar com essa, não fala comigo hoje, né? Por quê? Porque tu não fez, eu acho que eu dormi, aí a pessoa não dormiu, a pessoa apagou, né? Não está entre nós, mas não dormiu, não teve uma noite de sono devidamente reparadora, e aí sim, o mau humor ataca, a irritabilidade ataca. Se a pessoa está no meio de uma crise de ansiedade, aí é mesmo que tudo piora, tá? Aí, óbvio, se a pessoa tem outras doenças, elas também são pioradas por isso, né? Porque, de novo, aquele gancho da imunidade, o que é, o que não é, que a gente estava aqui conversando antes, se eu começar a falar sobre imunidade, eu já tenho que fazer um podcast sobre imunidade, mas, assim, existem vários... Nosso corpo é perfeito, né? Ele funciona de uma maneira linda de se ver. Então, assim, durante o sono é que vários eixos metabólicos e hormonais passam a se comunicar de uma maneira diferente e é onde grande parte, por exemplo, da imunidade, ela tem uma... É como se o nosso corpo, quando a gente estivesse dormindo... Agora a Daniela pensante vai parar de incomodar aqui e a gente só tem a Daniela dormindo. Então vamos nós aqui falar o cérebro com a suprarrenal com esse ovário com essa tireoide. Vamos produzir, todo mundo tem que ser produzido. Vamos fazer um pico de cortisol quando acorda. Vamos deixar o cortisol fazer a sua curvinha. Então o sono existe para isso, né? Inclusive, agora eu vou falar sobre cortisol, que lembrei do negócio. Uma das principais causas de insônia é a tua curva de cortisol, ela tá alterada, porque a curva de cortisol, ela faz um pico matinal, e aí ela faz um decréscimo, faz um picozinho no meio da tarde, mas ela tem que cair, porque tu tem que dormir com o cortisol baixo, então isso é um ciclo circadiano, né? E muitas pessoas, até por conta desse corre que é a vida nesse momento em que estamos vivendo, as pessoas alteram a curva de cortisol. Então, tem 4 tipos de curva de cortisol diferentes, que também não vou nem começar a falar aqui, mas existem pessoas que não conseguem fazer o pico de cortisol matinal, que aí acorda moído, destruído, cansado, não consegue fazer nada, e aí dá aquela coisa no final do dia, acorda, e aí entra num negócio assim, não, eu produzo aqui, e quando vê a pessoa faz um pico de cortisol às 8 ou 9 horas da noite, aí ela não vai conseguir dormir, porque não dá para dormir com essa curva de cortisol alterada, e entre a curva normal e a curva... Existe a curva normal e a curva totalmente achatada, né? Existem outras variações de curva e isso impede o sono. Eu era uma pessoa que eu tinha uma curva de cortisol que ela fazia um pico às 8 horas da noite. Aí, óbvio, eu fui uma insônia crônica por vários anos. Porque, óbvio, não tinha como eu dormir com o meu cortisol fazendo pico. E como dificulta, né, a questão o dia a dia de quem tem a insônia, né? Dificulta para tomadas de decisão, para conhecimento, absorção, né, de conhecimento, o humor que a gente está falando aqui. Então, muitas vezes a gente fala assim, puxa, essa pessoa é difícil de tratar. Considera, será que não é sono que ela precisa? Não, gente. No passado, né, obviamente que eu passava noites e noites sem dormir, tanto por conta da faculdade de medicina, porque erroneamente se estudava dia e noite, passava a noite em claro. Hoje já não se faz mais isso, né? Não tem cabimento, inclusive não fixa esse aprender. Quando a pessoa diz assim, não vou perder tempo dormindo. Gente, se tu não perder tempo, já que você quer usar a expressão perder tempo, se você não perder tempo dormindo, você vai perder tempo trabalhando. Porque simplesmente
as horas que você estiver trabalhando, produzindo, enquanto ser humano, enquanto sociedade, no seu trabalho, pagando seus boletos, que afinal de contas precisamos, não vai conseguir fazer o serviço. Não é produtiva, né? Não, eu brinco, não concatena as ideias, É. tá? Não concatena as ideias. Então assim, ó, precisa dormir para que depois você consiga fazer o seu serviço. É sobre isso. É sobre isso, E vamos para umas rapidinhas, assim, de curiosidades, de mitos e verdades. Algumas já foi dada uma pincelada, mas fica até bacana para a gente ver o quanto já absorvemos, Então, vamos né? Vou fazer uma afirmação aqui e você, daí do outro lado, também pode falar assim, isso é verdade, isso é mito. A doutora já vai desvendar para nós. E vai falar um pouquinho também do porquê, né? Dormir menos durante a semana e compensar no fim de semana resolve? Não, não resolve. Não existe sono a recuperar, é sono perdido. Perdido. Então não dá. Não. Pode deixar que eu vou dormir sábado o dia todo. Não. Inclusive você não vai dormir sábado o dia todo, né? É porque você nem consegue fazer esses ciclos, salvo se você tem narcolepsia, né? Você não consegue fazer esses ciclos indeterminadamente conforme a sua vontade, né? Então, é melhor. É claro, nossa, no sábado eu consigo dormir 1 horinha a mais. Ok, mas de dizer assim, tô dormindo... Todo mundo faz isso, né? Não, então essa média aí de 8 horas por dia, que é uma boa média pra gente sair, tá? Tipo assim, eu durmo 5 horas por dia de segunda a sexta, dá 25, então tá faltando aí 25, 26, 20... Eu não consegui fazer a conta de cabeça agora. 28, vou dormir 14 horas sábado, 14 domingo. Não. Tomar café à tarde não interfere no sono. Verdade? Mentira? Isso depende da sua predisposição genética à metabolização de cafeína. A cafeína de saída é um estimulante, tá? E lembrando que a cafeína, ela existe no café, existe no chimarrão, existe no chá verde e existe em refrigerante de cola, tá? Eu tive teve um momento da minha vida que eu tava numa pegada assim, nossa, eu vou tomar chá verde. E aí eu passei o dia tomando chá verde, esqueci completamente que o chá verde tinha cafeína. Eu passei a noite em claro, mas assim, não é mais ou menos, eu passei a noite assim, ó, sem dormir. Aí no outro dia eu acordei. No outro dia eu saí da cama exausta. Falei, meu Deus, mas que coisa estranha, o que aconteceu? Aí eu parei para revisar o meu dia. Falei, meu Deus, eu tomei chá verde o dia inteiro. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, Daniela, eu só tomo café até as 10 horas da manhã. Se eu tomar café depois das 10 horas da manhã, a minha noite de sono já fica comprometida. Então, ao contrário da minha mãe, que acorda à noite, sai da cama, vai lá, toma um cafezinho para voltar a dormir. Então, isso depende da pessoa, depende de como a pessoa metaboliza a cafeína. Mas, no geral, se nós estamos falando de uma pessoa que tem um sono já truncado, sim, a gente orienta que a pessoa use cafeína no máximo até 2 horas da tarde. Eu, Daniela, sei que 2 horas da tarde para mim não funciona, que já fica ruim, tá? Mas aí isso a pessoa sabe. É autoconhecimento, ela tem que ter essa percepção dela, né? O acordar no meio da noite sempre indica um problema. Isso é o quê? Mito? Isso é um mito porque todo mundo acorda no meio da noite. Porque o que acontece? Os ciclos, como eu comentei, que a gente vai de 4 a 6 ciclos, existe um micro acordar entre um ciclo e outro. Na imensa maioria das vezes a gente não percebe que ele existe, tá? Mas ele existe. E às vezes sabe aquela acordadinha, sabe? Aí quando tá fazendo xixi, eu vou ali, aí vai lá, faz um xixizinho, volta e dorme, tá? Uma curiosidade que agora me ocorreu, muito antigamente lá, homens das cavernas e as primeiras tribos, né? Existia inclusive, por quê? Porque também lá atrás existia essa coisa do dorme e acorda com o sol, né? Então os próprios ciclos, eles eram diferentes. As pessoas costumavam dormir cedo, né? Ali, acabou o sol, acordavam lá por 1 da manhã,
todo mundo acordava, a tribo acordava, vamos fazer aqui uma comidinha, um negócio, e depois dormia de novo. Tá? Tipo, mas é claro, lá, né? Tô falando aqui épocas longínquas, né? Mas isso acontecia e estava tudo bem, era assim que funcionava, tá? É claro que ninguém vai fazer isso hoje em dia, até porque ninguém tem esse tempo todo, né? Mas acordar à noite, o que é um problema? Acordar à noite e não conseguir dormir de novo, né? Ah, isso pode acontecer uma que outra vez. Tipo, tu estás muito preocupado com alguma coisa, tu dormiu, tu fez aquele primeiro ciclo, aí tu acordou. E aí, eu brinco, né? Começa a abrir as planilhas do Excel na minha cabeça e aí eu não consigo mais dormir. Hoje em dia eu consigo porque eu tenho algumas estratégias que me levam a dormir novamente, né? Mas todo mundo desperta e todo mundo volta a dormir e é assim que é. Agora eu fiquei um pouquinho curiosa sobre quais estratégias que funcionam para ti, né? Que eu sei que cada um quando tem, eu falei, né? Eu pensei, ela vai querer saber qual é a estratégia. Sim, compartilha conosco aí algumas estratégias para aquele momento que acordei de noite, eu quero voltar a dormir. Eu faço um exercício de respiração, tá? Um exercício de respiração que eu aprendi com o Dr. Andrew Weil, da Universidade do Arizona. Tem vídeo dele no YouTube. Depois, não sei se dá pra gente colocar, enfim, um linkzinho. Existe uma respiração que ela chama 4-7-8, tá? Tu inspira no 4, então tu vai. Eu vou ter que falar junto, que não vai dar. Não, você faz e eu conto. Tá, vamos lá. Então tu vai lá, conta. 1, 2, 3, 4. Agora é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fiquei tontinha. Então, esse movimento que tu fez foi 4 na ins, 7 sustentando o ar trancado e 8 expirando. Soltando. Então, eu puxo o ar em 4. Mas não é um puxa fundo, tá? Vai puxando 4 para 7, expira 8. Não precisa ser segundos, tá? São momentos, 4 momentos. Pode ser mais rápido que eu contei, pode ser um pouquinho mais devagar. A pessoa que sabe, tá? Mas é porque é a proporção entre o que inspirou, o que parou e o que expirou, tá? E essa expiração, o 8, ali no final, quando tu tá no 6, 7, 8, tu faz meio que um barulhinho pra fora, assim, ó. Desvaziar. Isso. Tu faz isso 4 vezes. Eu já fiquei meio tontinha agora. Eu já tô Se tu faz isso 4 vezes, tu já vai relaxar. Tenta hoje à noite pra tu ver. Sim. Tá? Eu aprendi isso em 2016, uso isso desde então. Eu uso isso quando eu tô dormindo, aí que acordei nessa situação aí de estressante, começou abrir as planilhas. Primeiro que eu digo assim, ó, eu falo em voz alta, Daniela, isso não é hora. Eu falo. Eu falo comigo mesma, tá? Eu falo comigo mesma. Daniela, isso não é hora. Tá? Aí eu faço essa respiração e aí eu vou compartilhar isso. Eu não pratico nenhuma religião específica, fui criada católica, mas eu rezo o Santo Anjo sempre que se eu tô dormindo, porque o que acontece, né? O rezar, o orar, qualquer cântico, né? Qualquer coisa que tu faça, isso tira o teu cérebro de um estado e te coloca numa repetição que faz com que tu relaxe e tu durma. Então, eu fiz a respiração, mas vamos supor que aí, às vezes o cérebro não desliga, né? Aí eu fico aí deito de ladinho, fiz a respiração, porque eu faço a respiração de barriga para cima, até para a expiração ser boa. Eu deito de ladinho, aí eu tranquilamente rezo o meu santo anjo e fico repetindo. É aquele teu momento também. Somos seres espirituais e a relação com o sagrado é de fundamental importância, faz parte, inclusive. Ah, mas eu não professo nenhuma fé. Sei lá, conta estrelinha, conta carneirinho. Que na verdade essa história do contar carneirinho é disso, tá? Porque aí tu para
e tu começa a pensar numa outra coisa. Mas qualquer fé que você professe, certamente existe uma manifestação, e caso você não professe nenhuma fé, conta carninha, conta estrelinha. É isso mesmo. Tira o pensamento daquilo ali e engata um soninho. Tinha uma pergunta reservada aqui no Mito e Verdades, mas acho que ela já foi respondida, que é: todo mundo precisa de 8 horas de sono por noite? Na verdade, não, né? Não, e naquela história que a gente estava conversando, acho que no outro episódio, né? A quantidade de sono necessária para um sono tanto reparador, mas como para um sono que seja fisiológico para o nosso organismo, depende muito da nossa idade, né? Então, assim, a gente comentou, né? Neném, eles dormem quase que o dia inteiro, né? Eles acordam, dão uma choradinha porque precisa trocar uma fralda, porque precisa comer. Do contrário, eles estão dormindo, né? Aí passa uma fase que dorme menos, aí criança muito pequena, tem muita criança que tem muita dificuldade para dormir, mas aí tem várias coisas em relação à rotina, que é bastante complicado. Aí depois, se tu pegar um adolescente, podemos tirar pelo que tu tens em casa, né? Se deixar dormindo, vai dormir, né? Vai dormir, vai acordar, comer um negócio e voltar a dormir, Sim. né? Porque se tem uma coisa que um adolescente da idade do teu faz é comer e dormir. Porque eles estão crescendo, né? E o cérebro tá em toda a neuroplasticidade. Agora, de fato, recentemente saiu um estudo que a neuroplasticidade do cérebro se dá até os 32 anos. Logo, a adolescência mudou a data de corte, né? Então, assim, para a neuroplasticidade do cérebro, ou seja, para o cérebro se tornar adulto e tá aqui prontinho, daqui eu vou, ele precisa de sono e de comida, né? Então, depois disso, 8 horas, a gente arredonda esse 8 horas, como a gente tinha conversado ali sobre os ciclos, né? 90 minutos, 8 horas, vai dar... Aí eu prefiro que tenha 5 ciclos e aí tenha 7 horas e meia. Porque aí o ciclo de 90 minutos, ele fecha, né? Fecha. Porque é uma coisa que a gente tinha conversado antes, né? Acordar no ciclo certo é muito importante. Porque se tu acorda... Porque eu estou dizendo isso para quem precisa do despertador para acordar, tá? E aí vou falar uma outra coisa. Sabe aquele momentozinho do final da noite, início da manhã, que tu dá uma acordada, que tu tá bem? Não tem aquele momento, tipo, tu tá ótimo, 5 horas da manhã, 5h30, tu tá bem. Mas aí tu fica assim, ai cara, mas eu só preciso sair da cama às 7. A melhor coisa que você faz é sair da cama às 5h30 da manhã. Tá? Ai, nossa, mas aí, se tu tá cansado é uma coisa. Eu tô falando, se você acordou às 5h30 da manhã, bem disposto. Tipo assim, nossa, deixa eu ver que horas são, que eu tô bem. Tá bem? É 5, acorda. Levanta. Nossa, mas a minha vida... Olha que sensacional. Tu pega esses 5h30 da manhã, que tá todo mundo na casa dormindo, e vai tomar o teu café com tranquilidade, vai de repente ler um capítulo de um livro, vai fazer uma meditação, quem sabe faz um exercício físico, porque tu voltar a dormir às 5h30 da manhã, depois que tu teve esse despertar bom, porque esse despertar bom quer dizer que tu finalizou o ciclo, e tu tava num sono leve, por isso tu despertou. Porque o que acontece? Se tu despertar com o despertador no meio de um sono REM, tu vai acordar enlouquecido, porque tu estava no meio do teu sono REM. E o sono REM é o sono, chama REM por conta de Rapid Eye Movement, né, que é o movimento rápido dos olhos. Quando a gente está no sono REM, daqui para baixo a gente fica paralisado, a gente não se mexe, tá? Mas o nosso cérebro está toda. É como se o nosso cérebro tivesse acordado. Se o despertador toca no meio do sono REM, tu acorda perturbadíssimo, tu acorda no susto, tu acorda na palpitação e tu vai ter um dia péssimo. Tu não vai ter um dia péssimo. E se tu acordar no meio de um sono profundo,
tu também vai ter um dia, porque tu estava ali bem no gostosinho do teu sono N3 profundo, que é onde as informações estão sendo sedimentadas, aí tu acorda de supetão. Acordar no N1 ou no N2 é o melhor negócio, tá? Nossa, mas eu preciso acordar a tal hora. Eu entendo, existe uma rotina da vida que precisa ser cumprida. Mas volta a lembrar, todo mundo dá uma acordadinha num dado momento. Levante, saia da cama. Eu aprendi a fazer isso. Eu sempre me tive como... Porque fiz muito plantão no começo da minha vida, né? Eu falei, não, eu sou uma pessoa noturna. Eu rendo à noite. Aí eu comecei a... Gente, Daniela, é 9h30 da cama. Salvo raríssimas exceções. E eu acordo às 5h30 da manhã. Quando eu dizia que... acordo às 5h30 da manhã, eu dizia, maluco, por que não tá dormindo até as 7? Por que não aproveita, não descansa? Não, gente, acha o teu ritmo e faz de acordo. É claro que eu entendo de novo que existem limitações do dia a dia e momentos do dia a dia, mas acha o teu ritmo. Mas se eu puder deixar uma dica, aquele momento que você desperta bem feliz, é o teu momento. É o teu momento. Sai da cama. Não tem a ver ou vou aproveitar, porque daí você vai entrar no sono e vai acordar numa dessas outras fases. Porque aí tu vai entrar, aí vai ter 90 minutos do ciclo completo, e aí tu certamente vai acordar num supetão de um N3 ou de um REM. Sabe, aquele que daí você já começa o dia, às vezes, atrasada. Atravessada já. E tudo correndo. Não. É um indício de que o dia não vai render. E eu vou dizer, existe um aplicativo, é o Sleep Cycle, um aplicativo gratuito, e que tanto tu podes colocar o horário que tu quer acordar, como tu podes dizer que tu queres acordar na janela entre 6 e 6h30 da manhã, vamos supor. E aí o despertador vai tocar no momento em que tu estiver num sono que seja leve. Que fantástico. Bem legal, Sleep Cycle. Depois eu te mostro aqui, depois se quiser. Vale a pena, vale a pena. Na descrição do vídeo. Porque aí se tudo der errado, tu põe o teu despertador para tocar mesmo, né? Mas existe esse despertar entre esse momento. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Muito. Ela tá aí para ajudar e essa coisa bom, eu comprei esse relógio só para isso. O objetivo tem 1000 funções, eu só uso pro sono e para atividade física. Acho que a gente recheou aqui esse podcast de dicas, de conteúdo, né, de formas práticas, e ficou muito evidente, né, que o sono é um ato de autocuidado, né? Um autocuidado que vai ter um impacto aí direto, tá? No humor, na imunidade, na prevenção de doenças. Muito obrigada mesmo, que coroou aí nosso tema também sobre o sono. E se você conhece alguém que merece dormir melhor, compartilhe esse podcast. Muito obrigada e continue nos acompanhando. Até o próximo episódio e, claro, uma boa noite de sono.